Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração e vai pedindo o Espírito Santo sobre a tua vida. Você que está lá atrás, vem se unir a nós, deixando esse Espírito Santo te mostrar e agir conforme o coração de Deus. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Pede isso, batiza-me. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Pede, vem, ó água viva. Vem, ó água viva, ó água pura, ó água pura, transformar meu coração. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Eu queria convidar a Thalita e o Lucas para virem aqui à frente. Esses irmãos queridos da comunidade que hoje deram o seu sim para vir testemunhar sobre a graça de Deus e a intercessão da Virgem sobre as suas vidas. Vamos estender nossas mãos sobre eles como batizados e clamar esse Espírito Santo que venha com unção, com autoridade sobre a vida, sobre o coração desses servos, para que eles possam anunciar a sua história e, consequentemente, a graça de Deus manifestada nela. E que cada palavra que sai da boca desses teus filhos, ó Espírito Santo, possa transformar os nossos corações, possa gerar vida, possa gerar conversão em nossas almas. E pelas mãos da Mãe, nós entregamos a Ti, que levará o Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, pessoal. Oi, boa tarde. Eu sou Thalita, sou filha dessa casa. É uma emoção muito grande estar de volta, revendo pessoas muito amadas. Trouxe aqui minha cola, porque é muita coisa que eu tenho para falar e para ordenar aqui. É a primeira vez que eu venho dar esse testemunho ao vivo, né? Eu já falei uma vez, mas foi gravado. E aí, é a primeira vez, quando eu fui chamada, eu fiquei muito feliz com essa oportunidade, porque realmente é uma coisa que a gente precisa, é um fato que a gente precisa testemunhar realmente. E aí, então, peço perdão se eu me embaralhar em alguma hora, desde já, mas é a primeira vez, então, certo? Tenha um pouquinho de paciência. Eu vou começar com uma frase que ela norteia a minha vida. É uma frase de Santa Teresa d'Ávila, certo? E ela tem tudo a ver com a frase slogan da comunidade, né? A frase de Santa Teresa é justo que muito custe o que muito vale, certo? Guardem essa frase. É justo que muito custe o que muito vale. Porque eu vou falar dela ao longo da formação, do testemunho. Por quê? Porque ao longo da minha vida, as coisas que eu quis e que Deus quis para mim, elas foram muito custosas, certo? E a minha primeira conversão, ela se deu quando eu tinha mais ou menos 12 anos. Eu conheci a comunidade, o meu pai conheceu a comunidade primeiro. E na missa de consagração da comunidade,
para quem conhece a comunidade, sabe que a frase da comunidade é: o meu sofrer é a minha força, né? Bem leve, bem de boa, né? E aí, na missa de consagração da comunidade, ele me trouxe para a missa e houve uma apresentação, uma dança das meninas na missa de consagração. Eu nunca tinha tido contato com a renovação carismática, não sabia o que era uma comunidade, não sabia nada. Eu vi aquela dança e eu me emocionei muito. Era uma moça e várias pessoas vestidas de preto, uma música tocando e aquelas pessoas vestidas de preto puxando aquela moça de um lado para o outro, como se fossem as almas querendo puxar aquela menina de um lado para o outro, ela relutando, e aí, de repente, vinha um anjo e salvava. E aí, então, muito bonita a música, muito bonita a dança. Eu me emocionei muito. E, repito, eu nunca tinha tido contato, né? E aí, meu pai fez a consagração. Eu fui frequentando a comunidade, fui chamada para entrar na comunidade, aceitei entrar na comunidade, e aqui eu permaneci por 10 anos. Eu fiquei 10 anos da minha vida na comunidade. Para uma moça de 12 anos, abdicar dos sábados à tarde, que as nossas reuniões eram sábados à tarde, e depois sábados à tarde e as segundas à noite. E aí tinham os serviços da comunidade, eu me dividia entre os serviços da comunidade e os meus estudos, porque também veio no meu coração que eu queria fazer medicina. E aí, eu volto de novo para a frase, né? Da comunidade. Meu sofrer é minha força, porque era só coisa fácil que me aparecia, né? A comunidade com essa frase, aí depois eu queria fazer medicina, aí eu tinha que me dividir entre essas duas coisas. Então, ou eu estava por aqui, ou eu estava estudando. E aí, às vezes, minha mãe brigava, porque eu ficava aqui nas coisas da comunidade demais, e aí ficava perdendo tempo de estudar. E aí, depois, nisso, conheci um rapaz, e aí veio um rapaz, e o rapaz para me tirar do foco. Já eram 3 coisas, né? Aí minha mãe ficava mais desnorteada ainda, que eram 3 coisas para poder... 2 coisas, né, na verdade? Para poder para me tirar do foco. Mas, enfim, aqui eu passei 10 anos. Fui muito feliz. Muitos seminários de vida, muitos mariais, muitas experiências maravilhosas. Aqui eu passei minha juventude e não me arrependo, e foi muito bom, graças a Deus. Foi a minha primeira conversão, como eu falei. O meu marido hoje, quando eu o conheci na escola, ele não era batizado, certo? Ele não tinha contato nenhum com nenhuma religião. E a minha mãe, mais uma vez, muito preocupada, ela me dizia assim: cuidado, porque, primeiro, eu era muito nova, né? Eu conheci ele quando eu tinha 14 anos. E aí ela já não concordava com isso, com eu namorar muito cedo e tal. E aí ela dizia: cuidado, porque ele não tem religião. Se você não levar ele, ele vai lhe levar. Se você não levar ele para a igreja, ele vai lhe afastar da igreja. Cuidado. Tudo. Tá certo. Eu não obrigava a ir para canto nenhum. Mas eu também não abria mão dos meus sábados à tarde. Ele sabia que eu era da comunidade, que eu andava com essa pequena cruz no pescoço e que eu tinha as minhas obrigações com a comunidade. Muitas vezes, no final de semana, não era só os sábados à tarde, a gente precisava ficar aqui nos finais de semana, tendo as atividades, os seminários, e eu não abria mão disso. O Lucas foi vendo, às vezes ele vinha, eu chamava, eu tinha que passar o final de semana, aí eu chamava ele para vir para passar o final de semana. Aí ele vinha o sábado de tarde, ou o domingo de manhã, sentia uma dor de cabeça, que sempre aparecia, entendeu? Sempre ele ficava com dor de cabeça. Aí ele não vinha, aí ele vinha um turno e tudo. E assim foi passando. Até que ele foi vivenciando mais, conhecendo mais.
uma grande amiga nossa. Então, quando o Lucas se decidiu por ele mesmo, vale ressaltar, em nenhum momento houve pressão, obrigação da minha parte, em nenhum momento eu fiz pressão nesse sentido. Ele decidiu se batizar na nossa igreja. Havia o quê? Intercessão, sim. Muitas vezes eu pedi à Nossa Senhora que, se fosse para felicidade dele, que eu sabia que era, que ele se encontrasse na nossa religião, que aqui ele ficasse, permanecesse. Que ele aqui se encontrasse. Porque eu sabia que aqui era o lugar certo para ele, mas eu não podia dizer isso para ele, né? E aí, então, eu pedia que ele se encontrasse logo e que ele se decidisse logo. E um dia, ele chegou e disse que queria se batizar. E aí, uma grande amiga nossa providenciou para que ele se batizasse. Graças a Deus, com a ajuda dela e do nosso fundador da comunidade, ele se batizou. Posteriormente, ele se crismou, fez a primeira Eucaristia, se crismou, e ele chegou até a ser catequista da crisma, lá da nossa paróquia, perto de onde a gente mora. Então, assim, são de milagres. A gente tem que agradecer a Deus, pessoal, pelos pequenos milagres das nossas vidas. Não são só os grandes milagres, sabe? A gente tem que reconhecer, de milagre em milagre, o que Deus vai fazendo nas nossas vidas. Vocês estão aqui para escutar o grande milagre que aconteceu na minha vida, mas existem os pequenos milagres do dia a dia que Deus vai fazendo. E eu considero a conversão do Lucas um milagre, sim. O primeiro grande milagre da nossa vida. E hoje ele é batizado, crismado. E ele foi catequista. Isso para mim, um dia eu parei, meu Deus, como Deus é bom. Como Nossa Senhora intercedeu junto ao Pai, a meu pedido, sabe? E hoje, graças a Deus, ele está aqui comigo. Então, esse é o primeiro milagre que eu tenho para contar para vocês. E aí, o que aconteceu? Foram 10 anos aqui. Por quê que eu precisei sair? Em 2013, graças a Deus, eu passei para a medicina, mas eu passei na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. E aí, eu precisei ir embora. Só que, como eu ia precisar morar fora, eu não tinha mais como ficar na comunidade, né? Não ia poder mais estar presente. E aí, eu pedi para devolver a minha cruz. Com muita dor, eu fiz isso, devolvi minha cruz e fui morar fora. Durante esse período que eu fiquei lá, eu fiquei de 2013 a 2016, porque depois eu consegui a transferência para cá. Mas de 2013 a 2016, eu esfriei na fé, né? Vivi para a faculdade. Eu ia à missa aos domingos, mas só. Não servia, não fazia mais nada. Vivia para a faculdade. E aí, em 2016, consegui a transferência, consegui retornar para morar em Fortaleza. E naquele período que eu estava lá, eu ia à missa aos domingos, mas aquilo não me preenchia. Eu voltei com muita sede de vivenciar um dia a dia de serviço, de estar mais perto de Deus. Foi. Em 2014 a gente noivou. Como? Por quê? Para viver de quê? Não sabíamos. Só sabíamos que em 2014 a gente fazia 10 anos juntos e que a gente queria noivar. E aí o Lucas me pediu em casamento. O Lucas, nesse meio tempo, ele tinha feito computação, 2 anos, só que ele não queria computação. E aí ele saiu da faculdade e em 2016 ele entrou na faculdade, não foi? De novo, para medicina. E aí, antes de mim. Não. 2014? Enfim, em 2014 ele entrou para medicina. E aí, cursou. Em 2014 ele me pediu em noivado. A gente não tinha perspectiva nenhuma de casar, pessoal. Mas a gente tinha 10 anos de namoro, a gente, com a fé em Deus, noivamos. E aí, eu retornei para Fortaleza com essa sede no coração de
retornar para mais perto de Deus de alguma forma. Eu reencontrei uma amiga que tinha estudado comigo no colégio. E ela estava participando de um movimento. Não era nenhuma comunidade, era um movimento. E aí eu falei com ela, vai lá conhecer. A gente faz umas ações, eles distribuíam sopa no centro da cidade e tudo. Aí eu fui. Na primeira vez que eu fui lá, e arrastei o Lucas. Na primeira vez que eu fui lá, eles tinham ido fazer uma ação e não estavam lá na sede deles. Aí eu, droga, tá certo, tudo bem. Não conheci. Na segunda vez que eu fui lá, estava tendo a reunião deles. A reunião deles era rezar o rosário em latim. Ponto. A coisa mais esquisita que eu já tinha visto. Porque eu não entendia nada de latim. Era o rosário, 3 terços. Então, assim, uma coisa que... uma experiência que eu nunca tinha tido. Mas a gente ficou lá até o final. E, mais estranho ainda, graças a Deus, e depois eu estou falando isso porque vocês vão entender lá na frente o porquê. A gente ficou, e aí a gente ficou indo todo sábado, rezar o rosário em latim, que a gente aprendeu depois, todo sábado. Aí a gente ficou indo, era perto da nossa casa, ficamos indo. E aí, esse grupo virou uma comunidade, que ficou sendo o maior sonho o nome. Tinha essas ações, realmente, de distribuição de sopa, às vezes faziam festinhas para crianças em situação de rua, e tinha esses rosários. Mas depois começaram a ter formações sobre o catolicismo, a doutrina católica, e a gente, como sempre gostou dessa parte, a gente ficava assistindo, isso foi prendendo mais a gente. O que aconteceu? A gente ficou tendo essas formações, e engraçado, porque chegou uma parte que a gente começou a ter a formação sobre a preparação para o matrimônio. E nós estávamos o quê? Noivos. Certo? Então, isso já era Deus nos formando. Nessa época, faltava 1 ano para o Lucas se formar. Ou seja, já estava bem pertinho, porque o nosso trato era esse. Formou, casou. Não interessa, o primeiro salário era... Desde o primeiro salário, era só... O foco era no casamento. A gente ia se casar. E aí, a gente ficou tendo essas formações. Aí, agora, a gente vai focar no que a gente aprendeu. A gente aprendeu que, diferente do que a gente pensava, o casamento, a gente não ia casar para... Ai, meu Deus, pronto, a gente vai ter a nossa casa, vai ser feliz para sempre, dormir e acordar junto, viver um conto de fadas, e a gente esperou 14 anos por isso, e vai ser maravilhoso, e vai ser feliz para sempre. Era esse o plano. Só que, vamos parar para pensar. Na nossa igreja, existem dois sacramentos principais de serviço. O sacerdócio e o matrimônio, certo? O padre, ele, desde muito cedo, estuda vários anos, ele abandona a vida dele, ele entrega a vida dele, ele estuda e ele vai viver para se doar ao serviço à comunidade, aos seus filhos espirituais. Vocês já pararam para pensar nisso? Que o padre, ele vive em serviço da sua paróquia. Ele dorme e acorda a serviço da sua paróquia. Ele não tem final de semana, ele não tem feriado, ele até tem, né? Mas o trabalho do padre é voltado para a paróquia dele, para seus filhos espirituais, certo? Ele é formado para isso durante alguns anos e ele vive para isso, certo? O outro sacramento de serviço é o matrimônio. Então, não faz sentido nenhum eu pensar que eu vou me casar para viver feliz para sempre, né? Não faz sentido. Tá, Thalita, ok. E como é que se dá esse serviço? Se dá através de dormir e acordar para servir a minha família. Como? Para servir ao meu marido, para servir aos meus filhos, para receber aqueles filhos que Deus me confiar, sem me poupar. E para também estar pronta a não receber filho nenhum, se Deus assim o quiser. Por quê? Porque quando a gente falava em casamento, a minha boca era falar em ter filho, porque eu sempre quis ser mãe.
Mas aí o Lucas chegava para mim e dizia, você está pronta para caso Deus, se Deus não quiser que nós sejamos pais, você está pronta para isso? E eu não estava pronta para isso. E tinha, na nossa comunidade, né, tinham uns rapazes que eles compunham músicas. E aí tinha uma música que falava, para tudo que ele nos der e o que não vier. E eu me tremia todinha quando eu cantava essa parte da música, porque eu só me lembrava dessa parte. Se não vierem filhos, eu ficava com medo disso. E a gente, quando fala em casamento, a gente só pensa nos filhos. Mas tem aqueles casais que não conseguem ter filhos. E aí, eles não vão ter um matrimônio por causa disso? Não. Eles vão ter o serviço do matrimônio, sim, mas de outras formas. Certo? Então, o matrimônio é um sacramento de serviço. Certo? Graças a Deus, Deus nos deu filhos. 3, até agora. E é serviço, pessoal. Serviço. Eu lembro que quando nosso primeiro filho nasceu, eu tinha a sensação assim, gente, eu não vou dormir nunca mais eu vou dormir. Porque a gente não avisa isso pra gente, né? O bebê, ele acorda, e ele acorda a hora que ele quer. E ele quer comer, ele tá nem aí se você quer dormir, se você não quer, né? E aí, é isso. E é o serviço não só de alimentar, de dar banho, de dar coisa mecânica do dia a dia, não. É o serviço de educar, de formar na fé. Porque quando você está ali no altar, o padre lhe pergunta, porque é outra coisa, a gente vai casar, a gente está tão feliz que a gente está casando, que a gente não se toca do que a gente está prometendo. É uma promessa. A gente está prometendo diante do altar. O padre pergunta, vocês estão prontos para receber e educar na fé os filhos que Deus lhe confiar? Não é os filhos que você quiser ter, não, pessoal. É os filhos que Deus lhe confiar. Isso é muito sério. É os filhos que Deus lhe confiar. E cada filho que Deus quer lhe confiar, é um parênteses que eu quero abrir aqui. Eu sei que eu não estou nem seguindo aqui a ordem, mas é porque ele vai falando e a gente tem que deixar ele falando. Os filhos que Deus quer confiar, gente, Ele conhece pelo nome cada filho que Ele quer confiar a gente. E eu digo isso porque a gente escolhe cada nome de cada filho nosso, mas é Deus que coloca no nosso coração o nome de cada filho nosso. O meu nome é Talita. Talita, Vocês conhecem essa passagem da Bíblia? Talita quer dizer menina. Menina, levanta-te. É uma passagem que tem na Bíblia de uma menina que estava morta, que Jesus mandou levantar. E foi o que aconteceu comigo. Então, quando a gente promete no altar aceitar os filhos que Deus quer nos confiar, é uma promessa muito séria. Porque esse sacramento é um sacramento de serviço. Eu não estou dizendo aqui que é fácil. Eu só estou dizendo que a gente tem que pensar antes de prometer, né? E eu não estou dizendo que a gente não tem que pedir força a Deus para isso. Tem, todo dia. Que a gente não tem que pedir força a ela para ser mãe. A gente precisa, todo dia eu peço. Força, sabedoria, discernimento. Todos os dias a gente precisa pedir, porque sozinho a gente não consegue. Mas é aí que se encontra a beleza da nossa igreja. É porque sozinho a gente não consegue. Sozinho, o padre, ele é só um homem. Entendeu? Sozinho, o padre, ele não é um sacerdote, ele é só um homem. Sozinhos, nós só somos uma mulher e um homem. A beleza do sacramento é a ação divina sobre o humano. Porque quando Deus age, aí o padre, o homem, ele se torna sacerdote. O homem e a mulher, eles se tornam o marido e a esposa, unidos no sacramento do matrimônio. E aí a gente pode tudo, porque para Deus nada é impossível. Certo? Então, essa é a primeira parte. Só voltar aqui para a minha cola. Então, nós começamos a ter essas formações de
preparação para o matrimônio, nessa comunidade. De abertura à vida, do matrimônio ser uma preparação para esse sacramento de serviço. E nós nos casamos, com a graça de Deus, em 19 de novembro de 2018. Nos casamos, muito felizes, com 14 anos de namoro. E aí, nós voltamos da lua de mel e eu estava grávida. Para quem tinha medo de não poder receber filhos, né? Foi até bem rápido. E eu estava vivendo, pessoal, como eu escrevi até no Instagram há pouco tempo, eu estava vivendo a fase mais feliz da minha vida. Porque eu estava terminando a minha faculdade. Vocês lembram que eu disse que, lá a frase, né? É justo que muito custe, o que muito vale? Para passar na faculdade, eu demorei 5 anos, certo? Eu era muito nervosa, muito ansiosa. Mudou aí a fase de avaliação. Primeiro era vestibular tradicional, depois mudou para o Enem. Enfim, demorei 5 anos para passar no vestibular. Entre faculdade, daqui a pouco eu falo para vocês quanto tempo eu demorei para me formar, certo? Quando eu me casei, eu não quis nem saber, eu queria saber que eu queria me casar. A minha família sempre foi a minha prioridade. Eu queria muito fazer medicina, que sempre quis. Mas eu sempre quis primeiro ter a minha família. Eu achei o amor da minha vida com 14 anos. E eu tinha certeza absoluta que eu queria me casar. Que eu queria ter a minha família. Muito mais do que ser médica, eu queria ter a minha família. Certo? E aí a gente se casou. Quando a gente se casou, eu voltei da lua de mel grávida. Eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. Eu estava casada com o amor da minha vida. Estava grávida, ia ser mãe. Uma coisa que eu sempre quis. E eu estava há 2 anos de terminar minha faculdade. Estava já no internato. A fase final, exercendo já tinha saído da fase das aulas. Estava me achando quase médica. Então, estava super feliz. E aí, com 8 semanas de gestação, eu comecei a sentir uma dor de cabeça. Não era uma dor de cabeça que me incapacitasse, não. Detalhe que nessa fase, eu estava na emergência do HGF. Super tranquilo o serviço. Na emergência do HGF, com 8 semanas de gestação. Não dava nem para perceber ainda que eu estava grávida. O Lucas trabalhava em Russas. Não, pode, se puder não botar para mim é melhor, porque eu tuço mais. O Lucas trabalhava no interior de Russas. Ele passava de segunda a sexta lá, sexta ele voltava. Eu me casei, né, toda feliz, pensando que ia dormir e acordar com o meu marido. E eu só dormia e acordava de sábado até domingo. Mas, enfim. E aí, eu comecei com essa dor de cabeça no Réveillon. Aí, não era uma dor de cabeça que me incapacitasse, tanto que eu continuava a ir para o internato normalmente. Não tinha mais nenhum sinal de alarme, mas ela foi persistindo, persistindo. Passou o feriado do Réveillon e eu ainda estava com dor de cabeça. Fazia mais ou menos uns 5 dias que eu estava com dor de cabeça. Aí o Lucas falou, vai no hospital, vai ver se tem alguma coisa estranha. Fui. Quando chegou lá, o médico, não tem nenhum sinal de alarme. O que a gente podia fazer para investigar era uma tomografia, que tem raio X. Você quer? Claro que não. Eu estava grávida. Aí eu fui, tá vendo? Não é nada. Voltei para casa. Uns amigos nossos iam casar nessa mesma semana. E eu fiquei insistindo para o Lucas vir de Russas para ir nesse casamento comigo. Insisti, e ele, não posso, não vai dar certo, tem paciente marcado, não vai dar certo. Tá certo. Fui para o casamento sozinha. Com a dor de cabeça. Já ia fazer 10 dias que eu estava com dor de cabeça. E aí, a minha irmã foi comigo nesse casamento. Civil, era o casamento civil, não era casamento religioso, não. E aí, nesse dia,
teve um jantar depois desse casamento civil, eu não comi nada, estava enjoada. Tudo na conta da gravidez, né? Ai, normal, dor de cabeça e gravidez. Aí a minha irmã falou, Thalita, vamos dormir lá em casa? Já está de noite, tu vai trabalhar, tu vai para o internato lá de casa. Aí eu, tá, vou dormir, vou ficar lá. No outro dia, quando eu acordei, eu estava muito sonolenta. Eu só acordei porque o Lucas me ligou. E aí ele falou, ó, vai para o hospital agora. Não está normal. E a minha irmã foi buscar minhas coisas. Minha irmã não dirigia, ligou para essa minha amiga, que tinha casado no outro dia, para ela ir me buscar. Quando a minha irmã voltou, eu estava convulsionando. Certo? Não estava mais em mim, estava inconsciente. Estava convulsionando. Certo? A partir daí, a minha mãe foi para o hospital para poder me receberem. Eu não parei mais de convulsionar até chegar no hospital. E o Lucas estava no interior atendendo e todo mundo tentando achar o Lucas no interior. E aí, a partir daí, ele que vai falar, porque eu acho melhor que ele fale essa parte, porque eu não vou poder, não vou nunca ter dimensão do que aconteceu, do que ele sentiu e do que houve. Eu prefiro que ele fale para vocês e depois eu vou voltar, tá certo? Oi. Eu estava a mais ou menos 170 quilômetros desse lugar. Né? E a minha esposa estava convulsionando. Só que, como ela falou, no dia anterior, ela ia dormir em casa, sozinha. Sozinha. Lembra que ela falou no começo dos pequenos milagres? Aquele pequenininho. A gente às vezes vai andando, né, e nem observa que vão acontecendo pequenas coisas que podia muita coisa dar errada na nossa vida, sabe? Só que não dá. Não dá. Se Deus tirar os olhos de você, você desaparece. É isso. Deus, Ele está olhando sempre para cada um de nós. Para cada um de nós. O tempo todo. Todo. E se Ele tirar os olhos, a gente simplesmente some. Só que como Ele está olhando, cada milagre, cada momento que Ele está olhando, é um milagre. E nesse dia deu para perceber muito bem. A Thalita ia dormir em casa sozinha. E no outro dia, ela ia acordar, convulsionando. E ela ia morrer. Ela ia ficar convulsionando, convulsionando. E não ia ter ninguém. E quando as pessoas perceberem, eu ia ter ligado para ela. Ela não ia ter atendido. E aí, não ia ter dado tempo. E aí a gente não sabe. Porque a gente não sabe pedir milagre, sabe? A gente não sabe. A gente só sabe quando acontece. Quando acontece algo grave e alguma coisa vem. E quando tem uma dor mais forte. E quando aconteceu isso, um padrinho de casamento nosso, ouvindo essa dor, esse momento, ele compôs essa música, que se chama Eu Não Sei Pedir Milagres. Queria que vocês pudessem baixar a cabeça e escutar um pouquinho. Só me resta acreditar que a dor é sempre a nova chance de amar. São pedaços da minha alma se juntando pra pedir que Deus possa chegar aonde eu não posso ir. Estou vendo o fim bem perto de mim. Se esse mar não se acalmar, não vou resistir. Somos só eu e a verdade. E pra falar a verdade, eu não sei pedir milagres, mas vou insistir
insistir, vou gritar até que alguém do céu possa me ouvir. Somos só eu e a verdade, Pra falar a verdade, eu não sei pedir milagres, mas vou insistir, vou gritar até que alguém do céu possa me ouvir. São pedaços da minha alma se juntando pra pedir que Deus possa chegar aonde eu não posso ir. Estou vendo o fim bem perto de mim. Se esse mar não se acalmar, não vou resistir. Somos só eu e a verdade, e pra falar a verdade, eu não sei pedir milagres, mas vou insistir, vou gritar até que alguém do céu possa me ouvir. Somos só eu e a verdade, e pra falar a verdade, eu não sei pedir milagres, mas vou insistir, vou gritar até que alguém do céu possa me ouvir. Pra falar a verdade, eu não sei pedir. Pra falar a verdade. E nesse momento, como eu falei, eu estava a 170 quilômetros de onde ela estava convulsionando. Eu estava atendendo numa comunidadezinha bem pobre, que não tinha nem telefone celular. E então, um grande amigo, ele soube que a Thalita estava sendo internada. E lá em Russas, pegou o carro e foi atrás de mim. Ele foi... Rapaz, onde é que o Lucas está? Foi passando de canto em canto. Onde é que ele está? E aí foi percorrendo todos os locais, pegou o carro, e aí foi nesse local que era bem longe, era uma comunidade bem afastada, eu atendendo o pessoal, numa comunidade bem pobre, e aí ele me achou, e eu, rapaz, o que você está fazendo aqui? Ele, cara, é a Thalita. A Thalita está grave e ela teve que se internar, mas o que ela teve? O que foi que aconteceu com ela? Eu não sei. Eu sei que me ligaram e ela está grave, está tendo que se internar. E aí eu entrei no carro, falei para o pessoal, eu tenho que suspender o atendimento, porque minha esposa está tendo que se internar em Fortaleza, eu tenho que ir para lá agora. E aí peguei as minhas coisas, coloquei na bolsa e fui voltar, né? E aí eu entrei no carro e a única coisa que eu sabia fazer era rezar aquele rosário em latim que a Thalita falou. E eu peguei o rosário e rezava. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, e aí começar e ia emendando um mistério no outro, um mistério no outro, um mistério no outro, de Russas a Fortaleza. Direto. Era quando terminava um, e veio um grande amigo também dirigindo. Ele falou, não, acho melhor... Ele é dentista, ele também parou de atender e falou, não, eu vou te levar, não precisa você ir dirigindo, deixa que eu vou. E aí eu fui vim rezando de lá até aqui. Quando eu cheguei no hospital, eu entrei, era mais ou menos 1h da tarde. A Thalita estava na sala vermelha, lá do hospital da Unimed. Quando eu entrei, eu encontrei um amigo, emergencista. Nesse mesmo momento, ele passava o quadro dela para o neurologista. E nessas horas, às vezes é melhor você ser leigo do que ser da área da saúde, né? Do que ser médico. Porque quando ele fez um sinal doloroso nela, ela fez um sinal de lesão cerebral grave.
E aí, quando eu olhei, eu falei, pronto. Um mês de casamento, a minha esposa grávida, estou perdendo a minha esposa e meu filho. E aí, eu me virei, e aí eu soube do quadro, né? Ela já estava entubada, e quando eu virei, eu soube do quadro. Eles falaram que ela tinha tido um AVC hemorrágico gravíssimo. Mas eu já sabia, porque quando eu vi o quadro, eu já sabia que era grave e que era irreversível. E aí o meu amigo estava lá, me chamou e falou que, cara, eu sei que é grave, mas ela é jovem, né? Dá para ela sair, vai ter algumas sequelas, né? Ela faz a reabilitação, fisioterapia, e aí, assim, pode ficar em casa, dá para cuidar, né? Vamos ver como é que evolui, não está nada perdido, não. Mas já tinham falado, né? Já tinham falado antes de eu chegar, e a irmã dela tinha escutado, que era um quadro irreversível, né? No popular é que ela estava desenganada. E eu vendo o quadro, eu já sabia. Quando eu saí daquele lugar, eu cheguei para uma madrinha de casamento e eu falei, pede para o padre vir, porque ela vai precisar da unção dos enfermos. E aí saí, encostei numa janelinha que tem próximo, tá? E aí o fundador da comunidade Maior Sonho, ele chegou para mim e falou assim, sabe a coroa de espinhos de Jesus? Aí eu, sim. Pois é. Ela vai ser colocada agora na cabeça da Thalita, e esse espinho vai furar e vai tirar esse sangue da cabeça dela. Tá certo? E aí eu... Tá certo. Mas eu sabia que era um quadro irreversível, que não tinha jeito. E quando foi 3 horas da tarde, a Thalita é chamada para fazer um novo exame, né? Ela já tinha feito, quando eu não estava lá, ela já tinha feito um primeiro, uma tomografia, que foi detectada essa lesão cerebral grave, tinha sangue na cabeça e tudo mais. E aí ela sobe, e 3 horas da tarde, na hora da misericórdia. Inclusive, quando a gente chegou agora, né, lá diante do Santíssimo estava sendo rezado o texto da misericórdia. Bem providente, né? E estava sendo, a gente foi lá para a capela do hospital, e aí, mas eu já estava desacreditado. E a gente ficou rezando lá o texto da misericórdia, né? Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Lá na comunidade a gente também tem o costume de rezar, e ao final, além de toda a jaculatória, tudo, quando a gente fala no final, a gente fala também, pede por Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. E a gente esperou, quando foi mais ou menos umas 4 horas, 4h30, ela vai do lado do local onde ela estava fazendo o exame, direto para a UTI. Do mesmo jeito, entubada, da mesma forma. E aí eu tinha acesso à UTI, entrei e vieram me falar do laudo do exame. E aí quando vieram falar, eles falaram assim, olha, a gente fez um novo exame, o exame era uma arteriografia, que é uma tomografia, só que ele faz uma intervenção, ele tenta fechar, né? O vaso é como se fosse um cateterismo, faz a mesma coisa que faz no coração, só que faz no cérebro, tá? Aí eles
iam colocar um catéter, né, que é do cateterismo, só que no cérebro, para tentar fechar esse sangramento que estava lá. E aí, eles, quando foram fazer, eles fazem uma primeira imagem para identificar onde é que está o sangramento, depois vão lá para fechar, né? Só que quando fizeram a primeira, não tinha mais sangramento. Aí o médico que estava lá, né, o neurologista chegou e falou assim, cara, eu fui fazer o procedimento e eu fiz a primeira imagem e eu não identifiquei sangramento mais. Não tinha mais nada. Não tinha mais nada. O que tinha é que os vasos dela fazem muito espasmos, mas que não justifica esse quadro, e eu interrompi. Não fiz mais nada, liberei, mandei ela para a UTI. Mas o quadro dela permanece grave, tá? A gente vai estar da mesma forma. E aí, foi quando eu lembrei daquelas palavras, né? Que a coroa de espinhos vai entrar na sua cabeça e vai drenar todo esse sangue. E aí foi quando eu ganhei um pouco mais de ânimo. E aí eu fiquei lá. Eu falei que eu ia ficar naquele hospital direto, não ia sair. Ela falou, não, mas na UTI não tem como ficar. Eu, não, mas nem sendo médico, eu boto uma cadeirinha aqui, dá certo. Não tem como ficar. Tudo bem, eu sei que é o protocolo e tudo mais, mas eu vou ficar aqui. Eu ficava lá num banquinho lá fora. E aí de vez em quando eu ficava indo e voltando. E 6 horas, na hora do Ângelus, o padre chegou para dar unção. Chegou o padre da comunidade Arautos do Evangelho. Ele chegou com aquela bota. Quando ele bateu a bota na porta daquela UTI, ele foi dar a unção para a Thalita. E aí, ela ainda estava grave, né? A gente sabia que não tinha mais sangue, mas ainda o quadro era gravíssimo. Gravíssimo. Porque eu tinha visto, ela tinha sinais de gravidade, né? Eu já tinha tido esperança porque não tinha mais sangramento, mas tinha lesão cerebral. Então, sabia. E aí, ele deu a unção dos enfermos da Thalita. E ele deu a volta. Quando ele foi saindo, ele falou comigo, senhor, já que eu estou aqui, o padre Davi Francisco, já que eu estou aqui, o senhor não acha que seria por bem abençoar toda essa UTI? Aí eu acho, padre, acho que sim, acho que seria muito bom. O senhor acha que o plantonista permite que eu faça isso? Eu vou falar com ele. E aí voltei, fui lá, falei com o plantonista-chefe da UTI, e aí ele, claro, pode abençoar. E aí ele foi abençoando leito por leito. Além da Thalita, ele abençoou cada leito. E aí foi embora. E aí, a partir desse dia, a Thalita foi melhorando. E outras pessoas dessa UTI foram melhorando. Tiveram quadros gravíssimos de infartos, outros quadros que estavam naquela UTI já, que estavam da mesma forma que ela, desenganados. E nesse momento lá que a Thalita estava nessa UTI, e que o padre, que eu sou muito grato a ele, o padre Davi Francisco, do Arautos do Evangelho, todos, não teve nenhum óbito nessa UTI. Nenhum. Todo mundo se recuperou, todos os quadros graves. A Thalita ainda permaneceu alguns dias, porque o quadro era grave. Mas no terceiro dia, ela entrou na quinta-feira, na sexta ainda estava, no sábado ela foi melhorando. Mas ainda na quinta-feira, mais ou menos depois que o padre chegou, né, mais ou menos nas 6 horas, a gente pediu que trouxesse o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E de lá,
todos da comunidade iam para lá fazer um revezamento e a gente continuava rezando o rosário. Rezando o rosário. E era nesse mesmo mistério da coroação. A gente rezava o terceiro mistério doloroso, que é a coroação de espinhos do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, me dava um rosário no outro, esse mesmo mistério, diante do quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pedindo a graça da melhora dela. E aí, rezava. E a gente sabe, né, que parece que na nossa vida, né, e muito que é colocado por aí, muitas vezes a gente acredita como se fosse um destino, né, como se a vida já tivesse escrita, mas é o meu destino? Não é. Não é. A gente precisa rezar. E aí, foi nos lembrado durante uma oração dessa, que os apóstolos, certa vez, eles estavam num barco. E Jesus estava lá, né, junto com eles. E o mar estava balançando. E eles já estavam perdidos, porque o mar balançava e parecia que eles iam afundar. Né? E aí o barco estava muito difícil, o mar. Era uma tempestade. E na vida a gente passa por isso. Né? É algo que não... Quando a Thalita estava naquela UTI, né, era uma tempestade. Era uma coisa que, para mim, eu nunca tinha passado. Diferente do que a Thalita falou, para mim, para ela falou que as coisas para ela foram muito difíceis, né? Ela sempre teve essa dificuldade de ter mais, de conseguir passar, de conseguir estar aqui na comunidade, tudo mais. E eu não, para mim as coisas já foram mais fáceis, eu consegui. E naquele momento parecia que era a primeira dificuldade que eu estava na vida. E o barco para mim estava difícil. E aí foi quando eu olhava para Jesus e falava: Jesus, tu tem que levantar. Porque se tu não acordar agora, eu vou perecer. E ele acordou. Ele acordou. Lhe falei, não te importa que aqui iremos nós perecer. O barco é frágil e as ondas não irão ceder. E ele acordou, o mar acalmou, deixando a tormenta pra trás. Hoje nem se vê mais. Acordou, meu mar acalmou, fazendo meu grito em silêncio. E ele acordou, o mar acalmou, deixando a tormenta pra trás. Hoje nem se vê mais. Acordou, meu mar acalmou, fazendo meu grito em silêncio. Lhe falei, não te Foi isso, pessoal. que aqui Ele acordou, iremos nós. eu acordei, fui recuperando as minhas funções, pouco a pouco. Inacreditavelmente, 7 dias depois, eu estava tendo alta. O Hospital Regional da Unimed inteiro conhecia a história daquela jovem gestante que entrou desenganada. E por que todo mundo conhecia a história? Porque
na recepção de entrada, onde o pessoal vai fazer as visitas, estava lá o quadro. No meu Instagram tem as fotos que tiraram assim de cima, acho que foi o meu pai, né? Tinha o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, as pessoas da comunidade e depois outras pessoas que tinham seus familiares internados também passaram a rezar, porque ficavam fazendo a escala e era 24 horas. Então, sempre tinha alguém lá rezando. E aí, todo mundo passou a conhecer realmente a história. E, quando eu fui saindo de alta, ninguém acreditava que aquela mesma pessoa que tinha entrado convulsionando era aquela mesma pessoa que estava saindo sem sequela nenhuma. Eu não tinha sequela de fala, eu não tinha sequela de memória, eu não tinha sequela motora, eu não tinha sequela de nada. Meu neuro até hoje olha para mim e ele diz: eu não tenho o que lhe dizer, porque eu nunca vi nada igual. Então, assim, tem algumas coisas que eu quero falar ainda, eu prometo que eu vou ser breve, mas sobre a gente... Aquilo que eu falei do rosário, que eu não fazia ideia do porquê que Deus tinha me chamado para me reaproximar dele, para rezar em latim. O rosário, uma coisa que para mim não fazia sentido nenhum, e foi esse rosário que me salvou. E não é sobre rezar em comunidade, aquela comunidade estava ali rezando, não era para ser consolo para o meu marido, para ser um apoio para uma coisa que ia, uma tragédia anunciada. Era sobre a certeza que aquela oração ia ser escutada. Eles tinham certeza absoluta. Podia até fraquejar, claro. Tem momentos, porque um amigo nosso, um dia desse, ele olhou para mim, foi no dia que eu postei, que eu deixei nos destaques. Que eu postei e coloquei nos destaques, que eu nunca tinha feito isso e eu tenho que deixar ali. Ele falou, engraçado, quando a senhora colocou lá, eu fiquei pensando, que coisa louca, né? Porque a gente estava ali rezando e as notícias iam chegando e eu ia, meu Deus, não vai dar certo, ela vai embora. E aí, às vezes, eu olho para a senhora aqui e eu fico, deu certo. Ela está aqui, ela está bem. E eu, como eu falei para vocês, eu não tenho dimensão disso, porque eu estava desacordada. Mas é isso, é sobre a comunidade se unir, sobre a gente se unir em oração e a gente ter certeza. É sobre a gente pedir a intercessão da mãe e a gente ter certeza de que ela vai fazer a oração chegar até o pai. E quando a gente pedir a oração da mãe, o filho vai atender. É sobre a gente ter certeza de que não existe destino, que Deus escuta as nossas orações e Ele atende as nossas orações. Sabe? Então, assim, e hoje, muitas vezes, as pessoas olham para mim, quando eu falei também que eu ia dizer, né, que eu tive o João, quando eu fui sair de alta, eu fui fazer a ultrassom para saber como é que ele estava, né? Porque no meio de toda essa confusão, tinha ficado 3 dias na UTI, tomando droga vasoativa, um monte de coisa acontecendo, exame com contraste. E aí a médica, super delicada, foi fazer a ultrassom. Aí, isso aqui, sobreviver, vai ter muita sequela, falando do bebê, né? E aí, isso aqui, que ela disse, vai fazer 4 anos no mês que vem. Não tem sequela nenhuma. Se eu não tive sequela, ele que não tem sequela nenhuma mesmo. É uma graça de Deus nas nossas vidas. E eu parei 1 ano, né? Eu ainda voltei para a faculdade, na gestação dele. A gente ainda precisou ficar tendo acompanhamento, né? A cada 15 dias a gente fazia ultrassom para saber como é que estava, de tudo que tinha acontecido e tudo. Mas eu ainda voltei, fiquei até os 5 meses de gestação ainda na faculdade, mas aí depois eu resolvi parar. E fiquei parada até 1 ano. 1 ano ele nasceu, e aí até 1 ano dele eu parei, que eu queria muito ser mãe, eu falei para vocês. E aí fui estudar as fases, para poder acompanhar tudo direitinho e tudo. E aí, quando eu disse que ia voltar, lá vem a pandemia. Aí a faculdade não me deixou voltar, porque eu tinha tido uma doença trombogênica, e aí o Covid era trombogênico e eles não me deixaram voltar. Aí, quando o Covid finalmente deu uma trégua e eu ia voltar, lá vem a Luísa, nossa segunda bebê. Aí todo mundo, é uma louca, né? Segundo filho, o primeiro nem fez um ano ainda. O João tinha 11 meses quando a Luísa resolveu aparecer. E aí, gente, a resposta, hoje nós temos
O João vai fazer 4 anos no mês que vem. A Luísa tem 2 anos e 5 meses. E o Pedro tem 7 meses. E aí o povo olha para mim e diz, e aí, vai ligar? Aí eu, para quem? Vou ligar para quem? Gente, Deus salvou a minha vida. Eu não era para estar aqui. O mínimo que eu posso fazer é deixar vir vida através de mim, através do meu matrimônio. Entendeu? Então, assim, não vou ligar, não sei. Dá medo? Dá medo, muito medo. São 3 crianças, é a nossa escadinha. Mas é isso, entendeu? Eu não era para estar aqui. Se Deus não tivesse poupado a minha vida, eu não teria as 3 bênçãos que nos fazem sorrir todos os dias. Nos fazem arrancar os cabelos, mas nos fazem sorrir, muito mais do que isso, todos os dias. Então, assim, não, sabe? Não temos outra opção. E não estamos dizendo que essa opção é fácil, mas não nos arrependemos nem por um segundo. E sobre essa questão da oração, nunca nos esqueçamos disso, que ela é a nossa maior intercessora, que estamos aqui na terra, na vida, nós não temos o direito, era uma coisa que a gente estava conversando ali atrás, quando a gente chegou, só mais uma coisa, 2 coisas, na verdade, que eu falei que nada para mim foi fácil, o Lucas falou que para ele as coisas já foram mais fáceis, né? Eu passei 5 anos para passar, 10 anos para me formar, 9 anos para me formar. Porque houve as crianças também, 9 anos depois eu consegui me formar. Mas depois eu vim entender que foi porque Deus, Ele só permitiu que isso finalmente acontecesse na minha vida quando Ele organizou, quando Ele hierarquizou cada uma das vocações na minha vida. Quando Ele me fez entender que primeiro eu tinha que ser católica, depois esposa, depois mãe, e depois eu tinha que ser médica, entendeu? Porque com a cabecinha que eu tinha, quando eu quis fazer medicina, para mim eu só ia ser médica e pronto. Como quando eu saí da comunidade para fazer medicina e esqueci todo o resto. Entendeu? Então, Ele só deixou que eu chegasse a exercer a medicina quando eu coloquei a medicina no lugar onde Ele queria que eu colocasse. Porque primeiro eu ia exercer todas as outras vocações que são 1000 vezes mais importantes do que a medicina. Certo? E, como a gente estava conversando lá atrás, a última coisa, eu prometo, vou terminar, nós somos católicos. A gente acredita num Deus que morreu por cada um de nós, na cruz, que se deixou flagelar e crucificar por cada um de nós. Então, nós não temos direito de achar que nós viemos aqui a passeio, que nós não podemos sofrer, que nós temos que nos poupar, que nós, ai meu Deus, eu não estou mais aguentando viver desse jeito, está muito pesado. Tá, é muito pesado, é muito pesado. Mas é para isso que nós temos a nossa grande intercessora, que sofreu tudo calada, silenciosamente. E nos é um modelo de mulher de fé. Então, ela é o nosso amparo, ela é o nosso apoio. É com ela que a gente tem que se amparar. É para ela que a gente tem que dizer, eu não estou mais aguentando, está muito pesado mesmo, mas me ajuda, porque eu não quero desistir. Porque eu quero continuar olhando para a cruz. Eu quero continuar olhando para Jesus da cruz e dizendo, eis-me aqui, eu quero me entregar como o Senhor se entregou. Eu quero viver para Ti. Eu quero, sim, me flagelar como o Senhor também se flagelou, como o Senhor se entregou por mim. Eu quero retribuir. Porque a nossa vida, a vida que a gente tem que ganhar, não é essa. Não é essa. A gente tem que mirar o eterno. Amém? Foi. E só para finalizar, e no dia 15 de setembro,
O bebê que foi meio esquecido, que estava na barriga da Thalita, esse turbilhão de coisas, como ela falou, né? Tava ela tendo convulsão, então ela teve que tomar remédio para parar a convulsão, ela teve que fazer exame, ela teve várias medicações, contraste e tudo mais. E aí, quando eu estava lá no hospital, me chamaram e falaram assim, ó, ou ela toma os remédios, ou ela fica ruim. Então, ela tem que tomar os remédios, mas esses remédios eles podem prejudicar o bebê. Tá? Aí eu, não, tá certo. Eu preciso primeiro salvar a vida da minha esposa. O bebê a gente vê como é que fica, tá? E aí os médicos usaram todos os tipos de medicações possíveis. E aí ela ficou. E aí depois a gente foi avaliando, vendo como é que estava, depois que ela teve alta. E como ela falou, o João nasceu bem. A gente já tinha esse nome em mente, João, né? Mas lembra que João é aquele que estava lá na crucifixão, né? Estava lá junto com Nossa Senhora. E João é aquele que foi poupado por Deus. Esse é o nome. E no dia 15 de setembro ele foi batizado na capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do mesmo quadro que estava lá no hospital. E aí a gente também queria, como é no Marial, né? A gente queria trazer uma música que a gente... Quando a gente lembra que a gente escuta desde pequeno, pede à mãe que o filho atende. Nossa Senhora é uma das maiores intercessoras, se não a maior, porque ela está acima, né? Nossa Senhora está acima dos anjos, né? Nossa Senhora, a mulher, como nós, só que não pecadora, não imaculada, e ela é a maior intercessora. Então pede. Ela que pode chegar e pedir a Deus o nosso socorro. Parece que não vai dar certo. Parece que não vai dar certo. Mas aquele rosário, lembra? Que a gente estava lá, rezando em latim, sem sentido. E aí ela foi. A dor é inevitável. Mas a gente pode, sabe? A gente pede pelo socorro. E ela escuta. Não teve ninguém que eu perguntei que pediu para Nossa Senhora que ela não foi no auxílio. Ninguém. Nossa Senhora é um dos maiores auxílios do católico, em todos os aspectos, em todas as fases da vida. E ela está lá. Ela está do lado de Deus. Foi ela que deu a vida a Deus aqui. E vai escutando esse refrão e vai confiando a tua vida ao socorro da mãe. Eu só corro pro teu socorro de mãe. Na hora do medo eu grito, mãe. E eu queria convidar a Thalita e o Lucas para ficar aqui à frente. E convidar vocês para ficar. Pode deixar a música continuando baixinho. E nós vamos estender nossas mãos para eles, ao som dessa música de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nada é por acaso.
a imagem de divulgação, Nossa Senhora quis primeiramente via esse Marial como Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Foi o primeiro título que ela se apresentou para nós. E nós entregamos a vida de vocês, a família de vocês, a missão de vocês, a profissão de vocês, aos cuidados da Virgem do Perpétuo Socorro. Que ela continue sendo a força, sendo o farol, a guiar os passos de vocês, para que através de cada ação, vocês possam edificar o reino de Deus na vida do outro e, consequentemente, na vida de vocês. Que a Virgem do Perpétuo Socorro possa acolher os nossos corações também nessa tarde de hoje e nos mostrar o que é prioridade nas nossas vidas, o que nos levará ao céu. Então, como batizados, nós vamos rezar essa Ave Maria, confiando a Virgem do Perpétuo Socorro, a Thalita, o Lucas, as crianças, tudo aquilo que for vontade de Deus na vida deles, assim como também as nossas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos aplaudir a intercessão da Virgem Mãe. E nosso muito obrigada. Vocês são os nossos filhos, sempre foram, vão continuar. Porque existe, a gente às vezes pensa assim, escuta, foi da comunidade, saiu, mas uma das missões de toda a comunidade, formar os membros que ficam e os membros temporários, que aprendem, crescem, que vão florescer em outra vocação. Somos muito felizes e acompanhamos vocês também em oração. Deus os pague. Vamos para um intervalo e retornamos para o nosso momento final, que é o encontro com Cristo, o amor de nossas almas. Então, vai beber uma água, um cafezinho, ainda tem muita coisa gostosa lá na cantina. Tem ou não tem, meninas? E quando você adquire um lanche, você nos ajuda a cobrir os gastos com esse evento. Bazar também tem várias coisas bonitas ainda. Então, vamos adquirir, tá bom? Para ajudar a comunidade. O estande vocacional está lá atrás. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a nossa vocação. E também a graça está lá atrás, inscrevendo aqueles que desejarem fazer a consagração total à Virgem Maria pelo método de São Luís e Leão de Montfort. Então, serão 5 encontros preparativos e 33 dias para poder preparar para essa consagração. Passe lá na graça, lá atrás, deixe seu nome e telefone, tá bom?